A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos uma vez mais, Evangelista Odete, com muita alegria, já cumprimentando a todos com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz maravilhosa, receba o dono da paz, aquele que nos proporciona a paz, que é Jesus Cristo. Receba aí em teu lar, na tua casa, no local de trabalho, onde quer que vocês esteja, receba no teu coração. Ele traz alívio para a alma, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz bonança para aqueles que precisam. Paz bonante, alegria com bonança, felicidade no meio da família, dentro da casa, por onde passa, por onde anda, onde tem colocado a planta do pé. O que será que nós temos semeado por onde temos passado? Cheios de problema, de dificuldade, cheios de luta, endividados, angustiados, aflitos, muitos até enlutados, com luto, porque perdeu alguém da família. O que será que nós temos semeado por onde temos passado? Porque por onde passamos, o que semeamos é o que as pessoas vão absorvendo de nós. Será que temos semeado coisa boa? Será que temos transmitido algo bom para que as pessoas venham absorver o que é de bom? Ou será que por onde temos passado temos semeado ódio, rancor, temos semeado tristeza, temos semeado pavor, temos semeado a influência mal? Sendo mal influentes? Será que por onde temos passado, o que nós temos semeado? Não responda para mim. Não, de nada adianta eu ficar sabendo o que você tem semeado. Quem sabe você tem semeado aí revolta, está revoltado e por onde passa demonstra a tua revolta. Está revoltado com tudo e com todos, contigo mesmo. Está aí, quem sabe, triste, abatido. Por onde temos passado, nós temos semeado aquilo que está dentro de nós. Mas aquilo que é bom, que nós semeamos, as pessoas vão absorver. Mesmo você estando em luta. Mas como que em luta eu posso semear o bem? Pode, tendo Jesus Cristo em sua vida. Recebendo essa paz maravilhosa. Recebendo essa paz gloriosa. E neste momento nós vamos orar. Eu te convido para orar comigo. Nós vamos iniciar a oração, Mateus 6:9, onde Jesus disse: olha, quando orardes ao Pai, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livra do mal, porque seu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Pai, na sua santa e maravilhosa presença, mais uma noite, mais um momento de oração. Não é para pedir outra coisa senão as suas misericórdias, que são infinitas. As misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, de recebermos proteção para nós e para toda a nossa família. Misericórdia esta que tem nos trazido o que há mais de importante para nós, Pai, que não é comprado com dinheiro, que é a fé. A fé para podermos agradar ao Pai Celestial, a fé para vencer, a fé para obter vitória, a fé para sermos agradecidos. Porque quando, Pai, nós somos agradecidos em o nome de Jesus Cristo, assim como no fracasso, nas derrotas, nas lutas, nas provas que passamos, assim como nós pedimos e imediatamente somos ouvidos, assim como nós clamamos, imediatamente somos, Pai, atendidos. Da mesma forma, quando pedimos em desespero, em aflição, aflitos, angustiados, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos também para agradecer em nome de Jesus Cristo.
Queremos depositar em suas mãos um coração grato. Grato por tudo que o Senhor fez. Grato por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. E isso nós reconhecemos, que nada que recebemos é por mérito. Não é porque somos bons ou melhor do que os outros, ou porque vivemos uma vida de oração. Isto faz a diferença. Sim, em partes, ó Deus. Aquele que se aproxima do Senhor, a sua palavra diz que jamais é lançado fora. E a sua palavra também diz que o Senhor está em volta, está atento, está por perto daqueles que te invocam. Por isso é que estamos hoje agradecidos, Pai, sabendo que o Senhor há de receber a nossa gratidão. Por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, porque respiramos, porque podemos andar com as nossas pernas, porque, ó Deus, podemos realizar os nossos trabalhos, por mais pesado, por mais difíceis que eles sejam. Muitos trabalham, Senhor, em trabalhos pesados, como ser um carpinteiro, como ser um pedreiro, como ser um borracheiro, como ser um mecânico. São pessoas que fazem trabalhos pesados, aqueles que trabalham, Senhor, em construções civis, aqueles que trabalham na roça, aqueles que são agricultores, fazem um trabalho pesado, eles trabalham com a força dos seus braços. Mas olha para aqueles, Pai, que agradecidos também são, mesmo, Senhor, trabalhando, um trabalho mais leve, só desgasta a mente. Tem pessoas que trabalham não é com a força dos braços, mas desgastando a sua mente, porque trabalham com a mente. São os programadores, são, ó Deus, os empregadores em gerais das fábricas, das indústrias, os laticínios, ó Deus, dos frigoríficos, das usinas, dos bancos, das prefeituras, ó Pai querido, os políticos, aqueles que trabalham como advogado, aqueles que trabalham como juízes, aqueles que trabalham como promotores, procuradores. Olha quantas pessoas, dentistas, médicos, cardiologistas, dentro dos hospitais. Olha quantas pessoas, Pai, hoje, que estão aí trabalham home office. Porque a sua ferramenta de trabalho é um computador, é um Mac, é um Note, é um tablet ou apenas um celular. Quantos que hoje, Senhor, trabalham com a tecnologia avançada, que nos proporciona uma ferramenta diferente daquela ferramenta que é usada, Senhor, para cimentar uma parede, daquela ferramenta que é usada, Senhor, para cravejar, quem sabe, lapidando e colocando, meu Deus, a madeira no seu devido encaixe. Olha quantas pessoas, Pai, que a ferramenta de trabalho, ó Deus, é uma ferramenta de ferro, de aço, mas a nossa ferramenta, a ferramenta da maior parte dos que vivem na cidade, é a tecnologia. Nós estamos vivendo, Senhor, esta era, a era da tecnologia avançada. Os hospitais lançam mão também da tecnologia avançada para que a ciência seja muito mais apta do que era há anos atrás. Mas que a bênção do Senhor, meu Deus, permaneça sobre todos. Porque tanto aquele que usa a ferramenta para fazer trabalho pesado, como aqueles que trabalham com a ferramenta mais leve, todos eles precisam da sua misericórdia. Porque a sua palavra lá no Salmo 127, a partir já do verso 1, está dizendo, olha, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é. É bem claro, a palavra está sendo bem clara, é inútil. É inútil levantar cedo, tanto lá na roça como na cidade. É inútil levantar cedo e dormir tarde. Muitos comem o pão de dor. Muitos estão vivendo aí, Senhor, na angústia, na aflição, no desespero. Muitos estão cansados, estressados, esgotados, já no limite. Porque, ó Deus, tudo que fazem é com a força do seu braço e contando consigo mesmo. Quando, na verdade, o homem precisa de Deus. O homem é carente de Deus. O ser humano, a humanidade,
Ninguém faz nada se não for, ó Deus, pela sua vontade, pela sua misericórdia, se não for, ó Deus, pela direção divina do Senhor. Mas nem todos reconhecem. Olha quantas pessoas que nunca agradeceram e nem agradecem porque acham que tem alguma coisa por causa do seu dinheiro, do seu esforço, do seu talento, do seu estudo, da sua capacidade. Mas ninguém tem nada, Senhor. E muitos só descobrem quando estão dentro de um hospital de cancerosos, quando estão hospitalizados, Senhor, entrando em coma, entubados, sedados, que só ouve a voz. Só ouve a voz e não podem falar. Só ouve a voz dos parentes. Mas estão ali, Senhor, num coma induzido e não podem nem abrir os olhos. Olha quantas pessoas que só descobriram o valor da vida depois que foram para um hospital e entraram, Senhor, nesta situação. Mas nós estamos aqui nesta noite para pedir a sua misericórdia. Sua misericórdia em favor de todos, dos que reconhecem, dos que não reconhecem ainda, daqueles que são gratos e daqueles que são ingratos. Que a mão do Senhor possa alcançar a todos. Pai, nós pedimos a sua bênção, meu Deus, em favor da população da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, da nossa nação, que é a nação brasileira. Que a mão do Senhor que está estendida possa, ó Deus, nesta noite, Pai querido, Pai amado, alcançar vidas no Brasil. Alcance, Senhor, os moradores de rua, os desempregados, os doentes, os enfermos, os hospitalizados, aqueles que estão lá no asilo, na casa de repouso, nas clínicas, ó Senhor, de reabilitação, nos hospitais, Senhor, psiquiátricos, hospitais de câncer. Olha quantas vidas, meu Pai, são mendigos, andarilhos, não tem aonde dormir, não tem aonde, meu Pai, se aquecer. Quantas pessoas desejando voltar para casa nos dias frios como hoje, Pai. Quantos que gostariam de estar na sua casa, no seu barraquinho, mas reunido com a sua família. Quantos que abandonaram seus pais porque eram pobres. Quantos que abandonaram sua esposa, seus filhos, porque estava cansado de trabalhar, e mesmo trabalhando, o que ganhava não dava para o sustento, sempre estava faltando algo. Abandonaram tudo, Senhor, porque já estavam cansados e estressados. Mas quantos que se arrependeram? Quantos que hoje têm vontade de voltar e não têm força? Quantos que hoje almejam, meu Pai, estar no seu barraquinho, mas reunido, tendo o amor de seus filhos e de sua esposa? Pai, tenha misericórdia do ser humano, tenha misericórdia das famílias brasileiras, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia, meu Pai, dos nossos, tenha misericórdia, meu Pai, daqueles que estão passando por momentos difíceis e precisam de auxílio, de ajuda, de socorro, precisam ser resgatados, serem arrancados, Pai, deste lamaçal, ó Deus, em que se encontram onde não dá mais pé. O próprio salmista, ele disse, a profecia de Jesus Cristo, quando o próprio Jesus Cristo, orando ao Pai, orando nas suas orações, nos seus momentos íntimos de oração, ele está ali, queixando-se, porque não é fácil, não estava sendo fácil, ó Deus, o que ele veio realizar aqui nesta terra. Não estava sendo fácil o seu ministério. Não estava sendo fácil o momento que ele estava passando. Deus, que a mão do Senhor possa estar, meu Pai, estendida neste momento, para alcançar, meu Pai, a cada um, ó Deus, que precisa da sua misericórdia. Muitos também já estão cansados, muitos também já estão estressados, muitos também já não estão mais aguentando, Senhor, a luta, a prova, a dificuldade. Muitos não estão, Senhor, mas suportando, meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, que a mão divina do Senhor possa alcançar, ó Deus, o necessitado, o aflito, como orou o salmista Davi, como clamou, aqui é o lamento do Messias. E o salmista está aqui, neste Salmo 69.
Ele está dizendo exatamente as palavras pronunciadas pelo Messias, as palavras pronunciadas por Jesus. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá mais pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Estou cansado de clamar, secou a minha garganta e os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. São mais do que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os destruidores, os que com falsos motivos se tornaram meus inimigos. Isto tenho de resistir, porque não furtei. Ó Deus, bem conheces a minha capacidade, conheces as minhas situações, aquilo que está em oculto tu conheces. Não seja eu envergonhado por causa dos que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, os que buscam a Deus, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O meu rosto se me encobre de vexame, tornei-me um estranho entre os meus irmãos e um desconhecido entre os filhos dos que moram na minha casa com a minha mãe. Pois o zelo da tua casa tem me consumido. As injúrias dos que usam de ultragem caem sobre mim. Chorei em jejum, está minha alma. Isso mesmo, se me tornou tudo afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnios para eles. Olha que coisa terrível. Tornei-me um objeto de escárnio. Nós vemos hoje muitos usando a palavra de Deus, muitos fazendo piada no nome de Deus, fazendo piada com as entradas celestiais, com os portais celestiais, fazendo piada, levando as coisas de Deus na brincadeira. Jesus está dizendo: pus um pano de saco como veste e me tornei um objeto de escárnio para o mundo. Tornei-me um objeto de escárnio para o mundo. Não foi só escarnecido no tempo em que ele estava no seu tempo aqui na terra, mas até hoje Jesus ainda tem sido um objeto de escárnio para muitos. E ele fez tudo isso por amor. Ele está dizendo: Senhor, Pai, fiz tudo isso por amor a ti. Fiz tudo isso porque foi o Senhor, foi Deus que amou primeiro o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que viesse a este mundo ser escarnecido, ser um objeto de escárnio, trocou as suas vestes reais por um pano de saco, por vestes humildes, por vestes simples, por roupas dadas, por roupas que ele nem imaginava, nunca, em toda a história da humanidade ou a história dos céus, nunca se ouviu Filho de Deus vestido tão simplesmente, ou com tanta simplicidade. Mas ele está dizendo: tudo isso eu fiz por amor de ti, Pai, porque foi o Senhor quem amou a humanidade e me enviou para cumprir com este ministério, com esta obra maravilhosa que era o resgate da humanidade. Olha que coisa tremenda é este salmo. Olha que coisa tremenda é esta lamentação. A lamentação do próprio Jesus, dita na época, escrita nos dias de Davi. Davi escreveu este salmo. Davi citou esse salmo
mas era o salmo que as mesmas palavras seriam usadas pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus. Então, neste momento, nós vamos orar e nós vamos clamar a Ele, reconhecendo que Ele, vindo do Pai, por amor tão grande, em nosso favor, em favor de todos que estão e que habitam na face da terra. Nós temos um Deus. Nós devemos a este Deus o quê? O amor, da mesma forma que fomos amados. Devemos a Ele o nosso amor, devemos a Ele a nossa sinceridade, o nosso agradecimento, porque para agradecer a Deus, não se agradece com dinheiro, não se agradece com presentes caros, não. Você ofende alguém, você diz palavras de insulto para alguém, mas depois você vai lá, nas redes sociais, faz uma festa bem grande, convida bastante gente, convida a pessoa ofendida, e aí diante de todo o povo você pede perdão, você dá um presente bem caro, achando que não, tudo bem, eu vou dar um presente caro e ele vai me perdoar. Com Deus não é assim. Não, com Deus é sinceridade, é de coração, porque o homem não conhece o teu coração. Por trás você vai até falar. É fácil, vai ser fácil conquistar aquele que eu ofendi. Porque quer ver, faço uma festa bem grande, bastante comida gratuita, eu compro um presente bem caro, peço perdão na frente de todo mundo e ele vai me aceitar, vai até derramar lágrimas, vai ficar feliz com o presente. Mas com Deus não, Deus conhece o coração, porque Deus é onisciente, Ele conhece todos os planos, todas as manipulações, os planos escondidos Ele conhece. Então nós vamos agora orar, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é onisciente, que Ele conhece a nossa vida, que Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas sabe também que não temos merecimento. Não temos mérito para nada, mas a misericórdia dEle é grande e Ele há de nos alcançar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, diante da sua santa e maravilhosa presença. É para pedir, ó Deus, a sua misericórdia. É para pedir, Senhor, que as mãos do Senhor que não estão encolhidas, mas estendidas, possam nos alcançar nesta noite. Alcance, ó Pai Celestial. Alcance o cansado, o oprimido. Alcance o abatido, decepcionado. Alcance aquele que está estressado, esgotado. Aquele, ó Deus, que tem sido ofendido. Aquele que tem sido, meu Pai, maltratado. Aquele que já foi abandonado, já foi sido rejeitado. Olha quantos filhos rejeitados pelos pais e quantos pais que hoje são rejeitados pelos seus filhos. Quantas pessoas, Pai, rejeitadas pela família. Quantos que estão aí, meu Pai, não tem aonde morar, não tem alegria na vida, já tentaram até o suicídio por causa da rejeição, do desprezo, por causa, ó Deus, das lutas, por causa das más escolhas, das más decisões que tomaram. Porque quando eram jovens, não deram ouvido a conselho de ninguém, não deram ouvido nem aos conselhos dos próprios pais. E, Senhor, arrastaram um fardo pesado por toda a juventude. E hoje já envelhecidos, hoje velhos, hoje estão aí, Senhor, na velhice, sofrendo. Hoje estão aí, já até esqueceram do que fizeram quando era jovem. Filhos que também desprezaram seus pais. Filhos que também maltrataram seus pais. Filhos que também plantaram. E por isso, hoje estão aí, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor não é um Deus de vingança. Não é um Deus que tem prazer no sofrimento nem na morte de pessoas. Muitos dizem, eu estou sofrendo, porque isso é Deus se vingando. Porque isso é Deus que está me condenando. Isto é Deus que está me castigando. Mas a sua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira. E neste mundo estavam todos, estavam os bons e os maus. Estavam os obedientes e também os rebeldes. Estavam, Senhor, todas as raças. Estavam todos ali, Senhor, de todas as nações. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Ele está dizendo, Pai, eu troquei as minhas vestes reais por pano de saco. Vim a este mundo para ser um objeto de escárnio para este mundo.
Mas quantos, ó Deus, que reconhecem e hoje clamam ao Senhor, agradecendo ao Pai pela vinda tão maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu por graça a oportunidade, que tem nos dado pela graça o privilégio de sermos abençoados, de sermos, ó Deus, guardados do mal, do maligno, da morte, do destruidor, dos principados que agem, atuam dentro das nações, das legiões de demônios, das potestades, das hostes do mal, Senhor, que tem habitado por todos os lugares. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, sabendo que não existe outro para nos livrar destes males invisíveis, a não ser a sua mão poderosa. Nós agradecemos e continuamos, meu Pai, nesta fé, nesta confiança, pedindo ao Senhor, meu Pai, que venha nos livrar nesta noite. Venha livrar a nossa casa, a nossa família. Venha livrar os nossos. Venha livrar, meu Pai, aqueles que estão em perigo, aqueles que estão em lugares, meu Pai, que não tem segurança. Olha quantas pessoas no local de trabalho, nas estradas, viajando. Quantos, meu Pai, dos agricultores que moram em lugares perigosos. Quantos, meu Deus, dentro da cadeia, do presídio, cadeia feminina, cadeia masculina, presídio feminino, presídio masculino, dentro, meu Pai, dos asilos, das casas de repouso, até mesmo, Senhor, nos orfanatos, nos abrigos de menores, dentro, ó Deus, dos seminários, os seminaristas, quantas pessoas, Pai, que à noite, Senhor, é um momento de tormentos nas suas vidas, porque é à noite que o inimigo ataca. Ele é tão covarde que ele não ataca durante o dia, para que ninguém veja, para que ninguém descubra que é ele. Ele ataca à noite, ele ataca em sonho, ele ataca, ó Deus, de forma, meu Pai, espiritual, tirando a paz. Ó Deus, escravizando, atormentando muitos, ó Deus, até, Senhor, sendo possuídos pelo maligno. O inimigo, ele é covarde, mas a sua palavra diz que o Senhor é a luz que veio brilhar nas trevas, veio brilhar na vida daqueles que estavam em trevas. Então, as pessoas possuídas, as pessoas escravizadas, amarradas, acorrentadas, aprisionadas, serão libertas, ó Deus, pelo poder que está nas suas mãos. Porque Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia, ele declarou: Pai, me deu todo o poder nos céus e na terra, e até nas profundezas, debaixo da terra. Pai, me deu todo o poder, e sobre as minhas mãos está a chave da morte e do inferno. O Senhor tem o poder sobre a morte, tem o poder, o domínio, meu Pai, sobre todo o inferno. Então nós pedimos a sua misericórdia. Só vai para o inferno aquele que o Senhor permitir. Só sofre aquele que o Senhor permitir. Mas aquele, ó Deus, que pecar, se arrepender e deixar de praticar e se voltar ao Senhor, com certeza não irão sofrer, com certeza não irão para o tormento, com certeza não serão, meu Pai, atormentados, não serão, ó Deus, ó Pai querido, acorrentados, aprisionados, Pai, pelo mal, mas todo mal será, ó Deus, repreendido. Todo mal, ó Deus, será, ó Deus, desfeito em o nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a bênção para aqueles que estão lá dentro dos hospitais, internado, em coma, sedado, entubado. Mesmo que as noites, Pai, sejam traiçoeiras, mas nós temos um Deus que tudo vê, um Deus que tudo enxerga, um Deus que é poderoso, um Deus que dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que te clamam, em favor daqueles que oram. Um Deus que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Pai querido, que o domínio do Senhor esteja sobre esta família, livrando, guardando e os protegendo do mal, guardando os que estão dentro do hospital, desde os pacientes até os que trabalham. Senhor, os médicos, especialistas, infectologistas, cardiologistas, cirurgiões, anestesistas, os socorristas e também, meu Pai, os que trabalham na recepção, os que trabalham na segurança, os que trabalham na cozinha, na copa,
os que servem nos quartos, os que, ó Deus, estão na limpeza, na lavanderia, na manutenção, aqueles que são motoristas, meu Pai, das ambulâncias. Olha, meu Deus, para cada um que está em plantão nesta noite. Olha para os hospitais, olha para as maternidades, para as clínicas, os prontos-socorros, meu Pai, que estão lotados. A humanidade está atravessando, meu Deus, um processo difícil. É um processo de aprendizado, mas ninguém aprende, Senhor. Continuam sofrendo, continuam aí padecendo, meu Pai, porque todos não conseguem ver. Quantas pessoas que estão sem a visão espiritual, não conseguem ver, meu Pai. Não conseguem perceber que nós estamos num aprendizado, é o que o Senhor tem permitido, não castigo, mas aprendizado, para que nós venhamos aprender a nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo com o aprendizado de sofrimento, muitos, ó Deus, ainda não reconhecem que o Senhor é amor, que o Senhor é misericórdia. Quantos que estão passando, Senhor, o que eles chamam de luta, o que nós chamamos de provação, é um processo de aprendizado, mas muitos não aprendem nada, meu Pai, com o que estão passando. Não aprende nada com o sofrimento, não aprende nada com as suas más decisões, as suas más escolhas. Continuam errando da mesma maneira, continuam tomando decisão de si próprio, continuam fazendo escolhas erradas e sofrem, nunca aprende nada, Senhor. Mas olha para aqueles que precisam, meu Pai, urgentemente da sua misericórdia, aqueles que precisam de ajuda, precisam do socorro divino, precisam, ó Deus, ser alcançado pelas suas mãos, Pai, e ser arrancado das garras do inimigo. Olha os drogados, os viciados, os alcoólatras, os que vivem na prostituição, os que vivem na pobreza, meu Pai. Que esta pobreza que o devorador tem devorado, a paz, a alegria, não é só a pobreza porque lhe falta o pão cotidiano, é a pobreza, Pai, da miséria, porque o diabo é isto que ele tem para oferecer para a humanidade. Enquanto muitos estão abraçando a Satanás, achando que ele tem riqueza, que ele tem, ó Deus, algo para dar para o povo, ele não tem nada. Se o homem não tem, muito menos Satanás. Mas a sua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro, da prata, dos céus e da terra e de toda a plenitude, toda a riqueza está em suas mãos. E isto é tão claro, porque o Senhor relata lá em Isaías 45. O Senhor está dizendo, em Isaías 45, eu abrirei, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamei pelo teu nome. Olha, meu Deus, quantas promessas o Senhor tem para a humanidade, para o povo, para os homens, para as crianças, para os idosos, para a juventude, para as mulheres, mães, vós, sogra, viúvas. Promessas que o Senhor tem, meu Deus, para as famílias, para as nações. Ó, Deus querido, e mesmo assim, o ser humano, Senhor, a atitude do ser humano tem sido totalmente diferente daquela esperada pelo Senhor. Mesmo sofrendo, não reconhecem o verdadeiro Deus, não conseguem reconhecer, não conseguem se humilhar, não conseguem aceitar, estão sofrendo, estão padecendo e continuam, meu Deus, cometendo o mesmo erro, mas que o Senhor possa ter misericórdia. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa casa, tenha misericórdia da nossa família. Alcance-nos, ó Deus, nesta noite e venha nos livrar dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. Livra-nos dos males, os males invisíveis que os nossos olhos físicos não conseguem ver, mas é a morte que está rodeando a nossa casa, a nossa família, os males que nos rodeiam, que nos cercam. Olha, meu Deus, os hospitais estão lotados, prontos-socorros estão lotados, as maternidades, Pai, estão lotadas. Ó, Deus querido, Deus amado, é a gripe, meu Pai, esta gripe, Senhor, que está levando muitos, meu Pai, a ser hospitalizado e outros até mesmo, Senhor, a óbito. Tenha misericórdia, esta gripe viral. Quantos, ó Deus, quantos que já pegaram esses vírus, quantos que já estão infectados destes vírus da gripe viral. Pai, coloca as suas mãos, estenda, Senhor, as suas mãos
sobre a vida de cada um dos seus filhos. Estenda suas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nos livra, Pai, de todos esses males, de todos esses vírus, essas bactérias, Pai, que causam infecção, inflamação. Ó, meu Deus, que detonam, meu Pai, com a nossa saúde, que a mão do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida de cada um dos seus filhos, dos seus servos. É o nosso pedido, é a nossa oração nesta noite. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, e lhe agradecemos para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha a palavra do Senhor. Várias palavras nos vieram nesta noite, no período desses 30 minutos de oração. Promessas de Deus, afirmação pela palavra do Senhor. Não esqueça, Salmo 121, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a nossa vida, a nossa casa, os nossos, a nossa cidade, a nossa nação, nosso município, se Deus não guardar a população, se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil é, o Senhor está afirmando, é inútil crer no próprio poder, crer, ter confiança em si mesmo, no seu dinheiro, no seu status, na sua posição. É inútil, não tem valor nenhum você crer que está vencendo pela sua própria posição, pelo seu própria pessoa. É inútil alguém pensar desta forma, não tem valor nenhum, porque não é o dinheiro que faz o inimigo correr, não é a posição, não é o nosso status que põe o inimigo para correr. Quem põe o inimigo para correr é o nosso Deus. Ele foi bem claro em dizer: o Pai me deu todo o poder, eu tenho domínio sobre o inferno, sobre a morte, eu tenho domínio nos céus e na terra. Então não existe outro que tenha poder, que tenha domínio para botar o inimigo para correr, a não ser o nosso próprio Deus. Olha que palavra linda é essa, né? Guarda bem no teu coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Continue visualizando, curtindo, compartilhando. Vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam gratuitamente. Nos ajude, seja um pregador, seja um dos que ajudam nós a fazermos a obra do Senhor, levando a bênção de Deus aos lares e aos corações. Seja um canal de bênção dentro da tua própria casa, para a tua própria família. Muitas das vezes corremos atrás desse ou daquele em busca de bênção, porque acha que, aquele ele ora e tudo acontece. Ele ora, mas quem responde à oração é Deus. Então busque a Deus, clame a Deus. Não despreze o teu pastor, não despreze um homem de Deus, não despreze a unção que existe na vida do homem de Deus, mas ele mesmo sendo um homem de Deus, quem faz o milagre é Jesus. Então seja obediente a Deus, tema a Deus, obedeça a Deus, creia em Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração aí no espaço dos comentários. Escreva lá uma lista de pedido de oração. Coloca o teu nome, o nome de todos os teus parentes, de toda a vizinhança, daqueles que trabalham com você, daqueles que estudam com teus filhos, daqueles que frequentam a tua casa. Coloque aí no pedido de oração que nós vamos estar apresentando ao nosso Deus nas orações. E fique tranquilo, quando nós colocamos tudo na mão de Deus, Ele começa a cuidar de nós, então não temos falta de nada. Não se aborrecemos, não somos abalados, não somos abatidos. É a palavra do Senhor que diz: os que confiam no Senhor jamais serão confundidos, nem tampouco envergonhados. Então coloque tudo na mão de Deus, entrega tudo na mão de Deus. Seja bom, seja mal do que esteja acontecendo na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Coloque tudo na mão de Deus e deixa Ele cuidar de todos. Certo, meus amados? Que Deus abençoe vocês, famílias. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe as viúvas. Deus abençoe as sogras, as vós. Deus abençoe aí os namorados, né? Os casais, as famílias inteiras. Que Deus abençoe todos nós.
Vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe aos servos do Senhor, aos que oram, aos que intercedem. Deus abençoe a todos vocês que são inscritos aqui do canal Mulheres Intercessoras. Até a próxima oportunidade, onde estaremos aí, mais 30 minutos, orando ao nosso Deus, clamando ao Senhor, todas as noites, todas as manhãs, e muitas das vezes permitindo o nosso Deus até outros horários do dia. Sempre estamos aí orando a Deus, clamando a Deus, muitas das vezes na oportunidade, gravando essas orações e colocando aí no canal Mulheres Intercessoras como vídeos de oração. Certo, meus amados?